Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Dietrich Radins. Este é um trabalho da disciplina de Automação Industrial, cujo tema é Sensores de Temperatura. O seguinte trabalho está dividido entre objetivo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom, o principal objetivo desse trabalho é apresentar e explicar o funcionamento de alguns sensores de temperatura, bem como seus aspectos construtivos. Motivações principais para esse trabalho é a contribuição para o desenvolvimento na disciplina de automação industrial, visto que seu uso é essencial para o controle automático, e também o aprendizado acerca destes instrumentos de medição para a carreira profissional, como por exemplo na área nuclear, onde é de extrema importância para essa área de risco. Para começar, eu digo que os sensores de temperatura eles podem ter uso nas mais diversas áreas, como por exemplo o residencial em condicionamento de ar, o comercial em geladeiras de supermercados e o industrial em caldeiras. Os tipos que eu comentarei serão o termômetro de haste de vidro, o termômetro bimetálico, o termopar, o termistor, o RTD e o infravermelho. Para começar, eu começo com o termômetro de haste de vidro, que é basicamente um bulbo mais um tubo capilar, e ele é muito utilizado no cotidiano e também era muito utilizado na indústria. Seu princípio de funcionamento é basicamente o líquido que está dentro do tubo capilar que se dilata de acordo com a temperatura, e de acordo com a escala consegue-se perceber a temperatura e assim realizar a medição. O próximo termômetro é o termômetro bimetálico, que ele funciona basicamente com a dilatação de dois metais diferentes. Com seus coeficientes de dilatação diferentes, de acordo com a temperatura, eles irão dilatar mais para um lado ou para o outro, sendo possível assim fazer uma escala e inferir a medição. Este tipo de termômetro é bastante utilizado em fluidos. O termopar ele consiste basicamente da junção de dois metais. Esses metais realizarão o efeito termoelétrico, que é basicamente que uma diferença de temperatura entre metais vai fazer com que ocorra uma diferença de tensão. E a partir dessa diferença de tensão, consegue-se fazer uma escala e assim realizar a medição. É importante dizer que caso você queira medir uma temperatura exata com este sensor, é necessário acoplar uma temperatura de referência, já que o princípio de funcionamento se baseia na diferença de temperatura e não na temperatura em si. Ele é bastante utilizado na indústria porque ele é um instrumento barato e simples de se construir. Os termistores são feitos de semicondutores e seu funcionamento está baseado na resistência e uma relação não linear com a temperatura. Eles podem se apresentar em dois tipos: os NTC, que estão inversamente proporcional à temperatura, sua resistência, e os PTC, cuja resistência é diretamente proporcional à temperatura. Estes são considerados de mais precisão do que os dispositivos já mencionados. O RTD é o detector de temperatura por resistência. Ele é basicamente um dispositivo metálico onde a resistência é inversamente proporcional à temperatura, e assim você consegue fazer uma medição de acordo com a tensão de saída. Bom, ele é considerado o mais preciso dentre os sensores que eu apresentei aqui. O sensor infravermelho de temperatura funciona basicamente com a emissão de radiação infravermelha de corpos ou superfícies. Um ponto interessante é que ele não precisa do contato para realizar essa medição, sendo assim muito utilizado atualmente no combate ao Covid-19. Porém, apesar do aumento da tecnologia e de cada vez ser mais preciso, é necessário tomar alguns cuidados ao utilizar esse sensor infravermelho para não fazer falsas detecções. Concluo dizendo que, atualmente, os sensores de temperatura apresentam amplo uso nos mais diversos setores, desde o uso pessoal cotidiano até indústrias de extrema precisão. Por isso, conhecer as especificidades de cada um auxilia a tornar suas utilizações mais eficientes. Bom, é isso. Bom dia, boa tarde e boa noite.